Que bom que você está aqui comigo, é hora de aproveitar para entender como você pode cuidar melhor do seu filho, da sua filha. E aparelho de dentes é uma coisa que a gente recebe muita pressão para ou para colocar nos nossos filhos. Então a gente precisa entender direitinho esse assunto para não cometer bobeira. Hoje eu trouxe uma frase para você de Leonardo da Vinci, que disse o seguinte certa vez: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Hoje é dia de aprender alguma coisa nova. Eu espero que aqui no Vida e Saúde a gente te ajude nessa caminhada de aprendizado para ter mais saúde. Bom, já foi moda, já foi muito caro usar aparelho, já foi algo de muita briga familiar até, mas hoje a gente tem um pouco mais de facilidade, mais acesso aos aparelhos dentais e parece que o seu uso acabou se tornando um tanto quanto banal em muitos casos. Banal, doutor, eu digo porque as pessoas parecem que estão usando de qualquer jeito e problemas podem surgir quando o uso do aparelho é indevido, não é não? Com certeza, Tiro. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem com você aí de casa? É triste falar um pouquinho sobre isso, mas acabou banalizando a utilização dos aparelhos ortodônticos, principalmente dos aparelhos fixos. Já foi passado várias vezes em reportagens, em canais, em lugares onde a gente encontra em que as pessoas estão trocando, fazendo a manutenção ortodôntica na própria casa deles. Uma vez eu estava andando lá em São Paulo, na 25 de março, e um rapaz me abordou e falou assim: você quer comprar borrachinha ortodôntica? Eu falei: como assim? Opa, pegou o cliente Como errado. assim? Onde você arrumou isso daí? Aí, não, aqui, queria me vender. Eu pensei, nossa, as pessoas estão trocando e as pessoas não fazem ideia. Você que está nos assistindo, você não faz ideia do mal que é você ser ortodontista, né, no caso, na sua própria casa. A gente estudou 5 anos de faculdade, mais 3 anos de pós. Então, só depois de 8 anos a gente começa a instalar aparelho na boca dos pacientes, né? E o que a gente percebe? Eles acham que aquela borrachinha, essa borrachinha que você está usando, coloridinha... Parece que é inofensiva, é só estético. Não é estético, ela faz uma pressão. Sabe para que serve essa borrachinha? Vamos lá. Essa borrachinha, ela faz uma pressão sobre o fio faz uma pressão sobre o bract e o bract faz uma pressão sobre o dente. Então, se o dentista ele coloca uma manutenção de 21 dias ou de mês em mês, é porque é o tempo que vai durar essa pressão sobre o dente. Agora, imagine se você troca diariamente a pressão que você está fazendo. E é triste o que eu vou falar, porque já chegaram vários pacientes lá no meu consultório, vários, chorando porque os dentes estavam todos moles. E quando eu olhei o raio-x dele e dei o diagnóstico, quase todos os dentes perdidos. Uau. É muito triste. É um assunto sério. Então, não é uma questão de estética, o uso do aparelho. Ele serve para melhorar a estética Com também. certeza. Devolve autoestima, pode devolver a autoconfiança. Mas não é só uma questão de estética, não é uma questão de status. Porque, antigamente, eu me lembro, na minha época de adolescência, por exemplo, da adolescência, era, assim, considerado uma questão de status. Só quem tinha muito dinheiro também conseguia Só quem tinha grana colocar. conseguia pôr. Mas é uma questão de saúde principalmente. E se a gente não tem essa consciência, a gente pode trazer muitos danos para a nossa saúde. Doutor, eu queria que você mostrasse aqui um pouco mais de perto tudo aquilo que você explicou. Sim. Você falou de brackets. Quem não está acostumado ao aparelho, quem não usa, vamos falar com os pais aqui. Que estão recebendo a pressão dos filhos. Eu quero usar aparelho, meu dente está torto, eu não me sinto bem. Realmente é uma reclamação válida. Mas quem decide que tipo de aparelho que tem que usar? É apenas o ortodontista, o cirurgião dentista, né, que vai fazer um diagnóstico. E outro alerta aqui, quando você chegar no seu consultório, o dentista ele vai pedir alguns exames. Sabe quando você está com uma dor no braço? Certo. E você vai no médico, ele vai pedir alguns exames para te diagnosticar. Faz exame clínico, me manda para laboratório. Da mesma forma que você que vai colocar um aparelho, você precisa fazer alguns exames para colocar o aparelho. Não chega lá e no mesmo dia. Não pode acontecer isso. Tá? E é um alerta. Se seu dentista no primeiro dia não pediu nenhum exame, já quer colocar o aparelho na sua boca, é um alerta. Acende um pontinho de interrogação aí, tá? Procure saber. Então, o paciente sentou na nossa cadeira, eu vou olhar e a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente é: por que você quer usar o aparelho?
E aí, a pergunta é para você. Por quê? Por que seu filho quer usar aparelho? Por que sua filha quer usar aparelho? Ela tem uma questão realmente importante quanto a isso? Porque tem muitos pacientes, e é outra coisa triste que eu vou falar, que chega no consultório, doutor, eu quero colocar, porque eu acho bonito. Falei, você acha bonito, mas você não tem necessidade. Para que você vai utilizar algo que sem necessidade? Não, mas eu estou pagando, eu quero que você coloque. Falei, não, aqui não funciona assim. Aqui não funciona assim. Doutor Tito é bonzinho, mas ele é bravo também, não, viu, gente? A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser correto. A gente estudou, a gente faz um juramento para ser dentista de praticar a saúde correta. Tá. E a saúde correta é conversar com o paciente, explicar para ele, ver o que ele quer, aonde incomoda. Então eu pergunto, vamos supor que você é minha paciente, você chegou no consultório e falou, doutor, eu quero colocar um aparelho. Aí eu vou olhar, por que você quer colocar o aparelho? Aí você vai falar, porque eu acho esse dentinho torto, ou porque eu mordo... A minha mordida está errada, eu tô mordendo muita bochecha. bochecha. Aí eu vou te examinar primeiro, fazer um primeiro exame clínico e pedir alguns exames complementares para poder fechar o meu diagnóstico. Que exames são esses, doutor? Olha, o mais comum hoje em dia são as radiografias, raio-x panorâmico, a tele, que é um outro raio-x, e eu peço alguns traçados cefalométricos. O que seriam traçados cefalométricos? O ortodontista ele vai estudar toda a sua boca para saber o porquê que aquele dentinho está torto, o porquê que a sua mordida está torta. Vai ver se está chegando mais algum dente que a gente não está vendo na gengiva aqui ainda. Se tem necessidade de extrair ou não algum dente. Entendi. Então a gente tem que pedir todos esses exames para aí sim fechar o diagnóstico. Aí eu vou passar o tempo de tratamento e aí eu vou mostrar os tipos de aparelhos que o paciente tem a possibilidade de usar e o que ele vai querer usar. Quando você fala de bracket, de fio, queria que você explicasse de maneira simples, né, para a gente entender. Como é que funciona essa dinâmica? Aqui, não sei se consegue captar bem a câmera. Tem dois tipos de aparelho aí, né? Sim, dois tipos de aparelho. O primeiro que está aqui é estético, né? Esse é um aparelho estético. Aparelho estético, nós temos 3 tipos de aparelhos estéticos hoje, os mais utilizados. Nós temos um aparelho de acrílico, nós temos um aparelho de porcelana e hoje nós temos também um aparelho de safira. Uau. A diferença de um para o outro é questões de valores. Sim. Tá? Aparelhos de metal, nós temos o aparelho convencional que nós utilizamos, nós temos um outro aparelho que aqui não está, mas ele vem por lingual, que também é de metal, que é muito utilizado em pacientes que fazem prática esportiva, de muito contato, para não machucar. Porque isso daqui, se a pessoa sofre alguma pancada, vai machucar bastante. Então, é por lingual. É uma técnica muito especial que só poucos ortodontistas utilizam. Ok. E um outro tipo de aparelho que tem sido muito utilizado, porque o tempo de tratamento tem diminuído bastante, são os aparelhos autoligados. Que eles não têm mais borrachinha. Se você perceber, ele não tem mais borrachinha. É verdade. Que a ação é contínua e o paciente não necessita vir todo mês fazer a manutenção no consultório. Ele vai se ajustando automaticamente? Sim, a gente vai trocando os fios, vai trocando os arcos, né? E vai moldando a boca do paciente. Doutor, em média, quanto tempo dura um alinhamento ou uma correção de mordida com aparelhos ortodônticos? Peru, depende muito do caso, mas hoje meu plano de tratamento é de 18 a 24 meses, podendo ser no mínimo 12 meses e no máximo 30 meses. O paciente vindo todo mês, dependendo do tipo de aparelho que se precisar vir todo mês, ou vindo em todas as consultas que são marcadas e não tendo muitas quebras. E fazendo tudo direitinho, né? Porque não basta apenas ter o aparelho, ela precisa também cuidar desse aparelho, higienizar. Nós vamos falar sobre isso. Sim. Peraí. Mas eu queria que você entendesse isso aqui, olha só. Não adianta você colocar o aparelho, ele sozinho, sem a intervenção do ortodontista, ele não vai fazer o milagre que ele precisa realizar. Ele precisa de um aperto aqui, um afrouxamento ali, um estudo de caso para ele fazer o trabalho dele. Sim. Então não adianta colocar o aparelho e achar que você tá fugindo da manutenção, porque o dentista está só querendo ganhar dinheiro mensalmente ali, né? E hoje a técnica está tão avançada, Teru, que tem um tipo de aparelho que você chega no consultório, a gente manda para um laboratório que ele vai estudar toda a sua boca, tem um software que só analisa toda a sua parte bucal e ele vai mandar placas, que é transparente esse aparelho, que é utilizado. Você vai trocando de placas para fazer toda essa movimentação. A tecnologia hoje está muito avançada. Ou seja, seria uma outra opção de aparelho. Opção.
que eu gosto muito de utilizar em casos mais simples, casos tão complicados, casos de extrações que o paciente precisa tirar Já algum não vai dente, funcionar. eu não aconselho, mas consulte o seu ortodontista, faça um plano, ele vai traçar um diagnóstico para ver o que é melhor para você. Tá. Vamos entender o seguinte, coloquei o aparelho, meu filho está usando, minha filha está usando, estão felizes da vida. Quais os cuidados que é preciso... Vamos falar primeiro dos cuidados com o aparelho fixo, Tá. doutor? Vamos falar com os cuidados do aparelho fixo. Você vai perceber que sem aparelho na boca já acumula muitos alimentos. Sim, a gente falou sobre isso várias vezes aqui no Vida de Saúde esse Agora mês. imagine com aparelho. Como que vai reter os alimentos é muito engraçado. Todo mundo que tem aparelho fixo e vai comer uma couve, você sempre vê uma couve ali enganchado em um dos brackets, né? Sempre você Sim, encontra. Então, couve, alface, tudo mais, gente. Sempre você encontra, dá aquele sorriso, né? A foto da família e sempre aquele dali vai estar com alguma coisinha no dente. Então imagine só, quantas coisas aderem no aparelho. Então a higienização, se você já tem que ter um cuidado redobrado normalmente, com aparelho, multiplica esse cuidado. Fio dental dá para passar com o aparelho? Olha, fio dental dá, a gente gosta muito de utilizar, eu acho que não veio aqui, não está aqui, mas imagina uma agulhinha de costura, Sim. só que ele é de plástico, ele é auxiliar, Feita para isso mesmo. feita para isso, você coloca nessa agulhinha que é de plástico para auxiliar, para passar por debaixo do fio. Tá. Então, nós temos aqui escovinhas interdentais, né? A gente tem algumas escovinhas interdentais aqui que são utilizadas. Olha, até com umas As diferentes cerdas, tamanhos, sim, né? Porque existem dentes menores e dentes olha. maiores. Isso. Sim. Só que uma coisa que eu gostaria de falar, Teru, que eu Isso acho aqui também é muito para importante, limpeza? eu trouxe para os pacientes e para as pessoas que tá. estão nos vendo, os tipos de borrachinhas que existem, justamente para explicar que essa borrachinha não é enfeite. Isso daqui tem uma pressão que vai exercer sobre o aparelho e não pode ficar trocando. É o a todo dentista momento. que troca, Sim, só o dentista. Só o Doutor, dentista. Eu percebi que você trouxe aqui vários tipos de aparelhos móveis também. Eu gosto de utilizar, Teru, no meu consultório, muito ortopedia funcional. O que seria ortopedia? Ortopedia é uma área da odontologia, da ortodontia, que age não apenas no dente, ele trabalha com a parte óssea. Então, Olha só. por exemplo, eu gosto muito de pegar uma criança que está em fase de crescimento, em fase de transição, quando ela começa a mudar da dentição dos dentinhos de leite, né, que é a dentição descido, para os dentes permanentes, 5, 6 anos de idade, começa a alterar, e aí a gente já começa a ver as alterações bucais que ela tem. Porque normalmente o dentinho de leite ele é menor do que o dente permanente, e aí vai faltar um espaço. Aí entra os aparelhos móveis, onde eu consigo modelar o osso do paciente, da criança no caso, porque a criança, diferente do adulto, ela tem um osso muito mais esponjoso, maleável. E está em crescimento também, em fase de né? crescimento, onde a gente consegue expandir, onde a gente consegue espaço para caber e encaixar todos esses dentes. Então, eu gosto muito de usar essa ortopedia nas crianças, quando pequeno, para depois, dependendo do aparelho que ela utilizar, ortopédico, às vezes ela nem precisa usar o aparelho fixo. Entendi. Então quer dizer que os móveis, eles acabam mexendo mais assim profundamente na estrutura óssea. Sim. E os fixos acabam mexendo mais Parte com os dentária. dentes. Olha que interessante. Mexe um pouco na parte óssea, mas é mais na parte dentária. Existem cuidados também com os aparelhos móveis que a gente precisa se atentar, doutor? Sim. E lembrando que a gente está falando de crianças, né? Já que são os mais Sim. jovens que acabam utilizando. O aparelho móvel, vou pegar um aparelhinho móvel aqui. O que ele é feito? Ele é feito de acrílico, né? O acrílico, ele é aquele mesmo material que é utilizado em próteses nos adultos, a prótese dentária, né? Dentadura, né? Mais fácil para o paciente entender. Então, ele retém também um pouquinho de placa, ele retém sujeira. Então, eu peço sempre para os meus pacientes deixarem aquela escovinha mais velha, aquela escovinha mais dura, para escovar o aparelho. O aparelho, sim, pode fazer força para poder estar escovando, para estar limpando e higienizando ele. Todas as vezes que escovar o dente, Todas escova o as aparelho. vezes que o paciente for escovar o dente, escova o aparelho. Uma dica, em algum momento que ela for comer, pode deixar o aparelhinho em alguma solução, com água, com algum enxugatório bucal, para deixar um pouquinho mais molinho, para essa sujeirinha, para a gente conseguir limpar melhor, Facilitar. para facilitar.
Vamos pensar em tempo também de uso do aparelho móvel? Ele tem um tempo mais prolongado, mas... O aparelho móvel eu utilizo dos meus pacientes de forma de 4 meses a no máximo 12 meses eu utilizo. Nossa, é bem mais rápido. É bem então. mais rápido, né? E o efeito é impressionante. E é durável, doutor, porque como está a informação e como ainda alguns dentes surgem até depois de adulto, né? O dente do siso, o dente do juízo, Sim, como sim. comumente a gente fala, às vezes vem bem depois da adolescência. O uso do aparelho móvel, ele vai ajudar já a organizar essa dentição, essa mastigação, esse problema todo, às vezes, estético, O aparelho móvel, prolongadamente, sim. ou é só... Não, ele vai aumentar o espaço da boca do paciente. Aumentando, ele vai ter mais espaço para esses dentes. O que está acontecendo na alimentação hoje que nós estamos acostumados a comer? Alimentos mais macios, pré-cozidos. Então, cada vez menos forçando a mastigação. Então, cada vez menos está tendo espaço na boca para os dentes, porque ele não está utilizando, não está forçando. É o estilo de vida modificando... Modificando tudo. Estrutura. E modifica o perfil do paciente, porque como ele não... se a gente pegar lá, antigamente, o pessoal comia tudo cru. Comia cana, chupava mordendo cana, tudo, né? Então forçava muito mais a mastigação e, consequentemente, os dentes. Então, a parte óssea era muito mais desenvolvida. Hoje já não. Hoje está tudo mais fácil. Então, eu queria saber o seguinte, já que você falou de alimentação, quem usa aparelho, será que tem que ter alguns cuidados com os tipos de alimento que come? Alimentos mais coloridos, alimentos mais duros... Fala pra gente, O que acontece? Nesses aparelhos estéticos tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque podem criar uma pigmentação e manchar um pouco o aparelho. Tá. Mas nesses de acrílico, o de porcelana e safira nem tanto. Os outros aparelhos de metal é o cuidado que você tem de enganchar a comida mesmo. De repente, morder uma maçã sem cortar ela vai... Quando o paciente senta no consultório e instala o aparelho, ele vai receber um manual de instruções de como utilizar. Legal. Então, nunca, pra você ter uma ideia, eu usei aparelho. Tá. Eu usei por 3 anos. Sabe coquinho? Que é feito na panela, assim, eu amo aquilo. Eu acho maravilhoso. E eu fiquei 3 anos sem comer coquinho. Eu tirei meu aparelho, eu saí, eu fui no rapaz da esquina ali e já fui comprar esse coquinho, porque eu sabia que se eu mordesse, eu ia destruir meu aparelho. Entendi. E eu queria que o tratamento fosse rápido. Então, se eu cuidasse, mais rápido. Se eu não cuido, vai demorar mais. Entendi. Então, é um cuidado que você tem que ter, assim, completo, né? Com a sua alimentação, com a higiene, com as frequência ao dentista, Sim, porque se não tiver essa importante. frequência, não vai acontecer essa Com movimentação. certeza. E eu volto a falar, Teru, procure um profissional de confiança. Primeiro tem que ser certificado, habilitado, sim. na verdade, com a especialidade de especialidade. ortodontia. Ortodontia. Procure um profissional de confiança, alguém que indicou você, que você já viu o resultado em várias pessoas que usaram aparelho nesse consultório, ficou show de bola? Vai lá, faça o tratamento. Não fique mais uma vez procurando o mais barato, porque o mais barato pode sair mais caro futuramente. Nós não estamos dizendo que todos os mais baratos, todos os dentistas Não. populares não fazem um bom trabalho, não é isso. Só que você precisa procurar um profissional de confiança, que você já tenha visto algum trabalho anterior. E se ele for mais em conta, maravilha. Mas é preciso ter certeza de que o trabalho, o serviço que ele está realizando ali vai trazer saúde para você e não dor de cabeça. Não adianta economizar agora para depois ter que gastar uma fortuna ou perder, acho que dinheiro nenhum pode comprar, né? Perder nossos dentes permanentes, né, doutor? Com certeza, Teru, não tem volta. E aqueles pacientes que ficam 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos de aparelho, apareça outro ponto de interrogação, porque vai começar a manchar os dentes. Não pode ficar mais que 3 anos com um aparelho na boca. Tá. Não pode, não é aconselhável. Doutor Tito, muito obrigada. Tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Você que tem mais dúvida, eu aconselho você visite um ortodontista, estou falando errado já aqui no final, para que você tire todas as suas dúvidas quanto ao seu caso. Cada caso é um caso, cada formação óssea é de um jeito, então nada substitui essa visita ao dentista. Não, visite regularmente seu dentista que você vai poupar muito dinheiro.
Doutor, obrigada mais uma vez, Obrigado a você, viu? tá? A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente recebe aqui a fonoaudióloga, doutora Ana Beatriz, falando da importância da mastigação nas diferentes fases da vida. Vai ser imperdível. E ainda tem receita boa para você aqui, uma sobremesa, torta gelada, sem açúcar, segura para toda a família e deliciosa. Se eu fosse você, não saia daí não, eu já volto.